A maioria dos traders pensa que suporte e resistência é apenas desenhar algumas linhas e torcer para que segurem. Mas e se você tivesse um indicador que realmente mostra os níveis respaldados por volume real de mercado? Níveis onde os traders realmente entraram com força, não apenas onde o preço parou por um momento. É exatamente isso que vou-te mostrar. Um indicador que combina perfil de volume com níveis de pivô e que se limpa automaticamente conforme o preço se move, para que você não fique preso com linhas antigas e bagunçadas por todo o gráfico. Então vamos colocá-lo no gráfico. Estou no TradingView. Carrega qualquer mercado e período de tempo que você quiser, clique em indicadores aqui. Procure por Volume Profile Plus Pivot Levels. É aquele criado pela Chart Prime. Assim que você adicioná-lo, seu gráfico ficará diferente imediatamente. O que você está vendo é poderoso. No lado esquerdo, você verá um perfil de volume dinâmico. Por padrão, ele analisa as últimas 200 velas e as divide em 50 partes. Em vez daquelas caixas volumosas de perfil, este desenha suavemente como uma linha de contorno na lateral, para que seu gráfico permaneça limpo. Cada contorno é literalmente volume negociado, não apenas preço passando, e dentro desse perfil está o ponto de controle. Esse é o nível de preço onde houve mais volume negociado durante aquele período. O indicador o marca com uma linha e até mostra o número exato. Você pode desativá-lo nas configurações se quiser, mas honestamente é importante demais para ignorar. Repare como o perfil muda de cor. Azul turquesa significa que os compradores foram mais fortes durante aquele período e Bordeaux significa que os vendedores foram. Então, imediatamente, você sabe quem está no controle. Agora vamos falar sobre aqueles níveis horizontais sobre as velas. Eles não são apenas cada pequeno topo ou fundo. O script primeiro encontra pivôs brutos, mas depois os filtra. Para se tornar um nível real, o pivô precisa ter volume suficiente em relação ao ponto de controle. É por isso que você só verá níveis fortes no gráfico. E aqui está a melhor parte. Uma vez que o preço retesta um nível, a linha automaticamente para de se estender. Ela se limpa sozinha para que você só veja os níveis mais recentes que realmente importam. Cada pivô confirmado também vem com uma pequena etiqueta que mostra exatamente quanto volume foi negociado ali e qual porcentagem do ponto de controle isso representou. Por exemplo, um pivô de fundo mostrando 61% aqui significa que tanto do volume do PIOC estava naquele nível. Isso é enorme. Se você for nas configurações, pode fazer isso por aqui. Você verá muita flexibilidade. O período decide até onde o perfil olha para trás. Um número maior dá leituras mais suaves. A resolução é em quantas partes ele divide. Maior significa mais detalhes, menor significa mais suavidade. Você pode ligar ou desligar a linha do P ou C e as etiquetas. Para pivôs, a configuração de comprimento controla quão rigorosa é a detecção de swings. Um número maior significa menos swings, mas mais fortes. Depois, há a percentagem de filtro. Esse é o teste de volume. Se você definir em 20, apenas pivôs com pelo menos 20% do volume do POC aparecerão. Aumente para manter apenas os maiores níveis, diminua para mostrar mais. Então, como operar com isso? Simples. Comece com a direção. Se o perfil e o POC estão em turquesa, os compradores estão no controle. Se estão em Bordeaux, os vendedores estão. Depois, observe os pivôs novos. O primeiro reteste de um novo pivô é frequentemente o trade mais limpo, porque a linha desaparece depois de ser tocada uma vez. Sente que todos à sua volta estão a beneficiar da inteligência artificial, mas não faz ideia por onde começar. Não espere mais, comece hoje mesmo. O nosso bot de negociação gratuito é simples de usar, alimentado por inteligência artificial, e pode render-lhe até 1% de lucro todos os dias. Mais de 50 mil membros já aderiram. Clique no link abaixo agora para obter acesso gratuito. Esta é a sua oportunidade de aproveitar o poder da IA e dar um passo em direção a um impulso financeiro. Aqui está um setup de compra. Primeiro confirmamos que o perfil está turquesa, o que significa que os compradores são dominantes. Depois um pivô de fundo aparece com uma percentagem respeitável do volume do POC. Isso é um interesse sério. Depois disso, precisamos desenhar uma zona em volta do pivô usando a ferramenta de retângulo. Você pode selecionar a ferramenta de retângulo aqui. Precisamos desenhar desde o fechamento da vela de baixa até a mínima do pavio de alta. Exatamente como você pode ver que fiz aqui. Depois, estenda para frente e espere o preço voltar a esse nível. Queremos que os pavios das velas entrem na zona ou até passem do nível. Desde que a vela não feche abaixo do nível, está tudo bem.
Depois disso, queremos ou um reteste forte, ou um padrão de engolfo altista, ou uma vela de alta forte. Essa será a nossa entrada. O stop loss pode ir logo abaixo do nível que desenhamos, e o take profit pode ser definido em 1,5 o risco. É assim que você pode abrir uma posição de compra usando este indicador. Como podemos ver neste exemplo, o trade anda e funciona lindamente. Agora, vejamos um setup de venda. Primeiro, a cor deve ser Bordeaux, assim sabemos que os vendedores são mais fortes. Depois conseguimos um pivô de topo com bom volume. O próximo passo é marcar a zona com a ferramenta de retângulo, cobrindo aqueles pavios. Exatamente como fiz aqui. Agora, queremos que o preço volte e reteste esse nível. Algumas velas depois, o preço toca a zona com um pavio e então uma grande vela vermelha cresce. Esse é o nosso IES ao sinal de venda. Então podemos entrar na operação, o stop loss ficará logo acima do retângulo que desenhamos. Bem aqui. E o alvo de take profit pode ser definido em 1,5 vezes o risco. Vamos ver como a operação vai se desenvolver. Novamente, o movimento acontece exatamente como esperado. Estes são apenas exemplos, claro, mas se você seguir as condições corretamente, também conseguirá alcançar uma precisão incrível. Dica: se você ver velas vermelhas fortes consecutivas logo após o reteste, geralmente significa que os vendedores estão totalmente no controle e você não está enfrentando um mercado lateral. Aqui está outro setup de venda limpo. O indicador está em Bordeaux novamente, então os vendedores estão no controle. Formou-se um pivô de topo com uma percentagem decente do volume do POC, o que significa que é um nível forte. Eu desenho minha caixa do corpo da vela até o topo do pavio e estendo para frente. Depois de algumas velas, o preço volta e toca a zona com um pavio rápido. Logo depois, vejo uma grande vela de baixa que fecha forte abaixo da zona. Essa é a minha confirmação. Então podemos entrar em uma venda no fechamento dessa vela, colocar meu stop loss logo acima do retângulo que desenhamos. Quando você vê uma vela de engolfo logo após um reteste, é uma das confirmações mais fortes que você pode ter para a continuação de rompimento. Então guarde isso. A beleza deste indicador é que ele não está apenas te dando linhas para esperar. Ele mostra os níveis que tiveram participação real de mercado. Ele mostra quando compradores ou vendedores dominaram as últimas 200 velas. E mantém o gráfico limpo, retirando automaticamente os níveis antigos. Assim você evita ficar preso com zonas de suporte e resistência bagunçadas e ultrapassadas. Apenas lembre-se, nada funciona 100% do tempo. Você ainda terá movimentos falsos e operações perdedoras. É por isso que o gerenciamento de risco é inegociável. Com uma boa técnica de gerenciamento de risco, mesmo uma sequência de perdas não vai te eliminar. Em resumo, o Volume Profile Plus Pivot Levels combina estrutura com liquidez. Ele te dá um perfil dinâmico, um POC claro, direção baseada em cor e pivôs respaldados por volume real. É uma das maneiras mais limpas de mapear onde o mercado provavelmente vai reagir sem poluição visual. Este é um conteúdo educativo, não um conselho financeiro. Sempre combine com sua própria análise antes de negociar com dinheiro real. Se você achou isso valioso, deixe um like e se quiser mais estratégias como essa, inscreva-se. Obrigado por assistir ao vídeo até o fim e nos vemos no próximo.